Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá conosco também no aplicativo, né? O Emerson W. Dias. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Ô Emerson, tudo bem com você? Tá tudo bom? Tá tudo beleza. Os pernilongos... Os barulhos de pernilongo, aí eu tenho pavor de pernilongo, pô. Olha, ó. E tá invadindo. Rapaz, isso aí... Tá aqui, tá... Eles me perseguem. Não, e tá lotado aqui de pernilongo aqui também, ó. Ô, Juca, cadê? Deixa eu ver. Mata esse aí, Juca. Louco. E daí tá perto aí, ó. Matou? Matou. Os pernilongos me perseguem, rapaz. Aonde eu vou, eles me pegam. Bom, e o César aqui já tá mandando um abraço pra você, viu? Pro grande Emerson W. Dias. Esse sabe muito. Mande outro abraço pro nosso grande amigo César Carlos. Inclusive, eu vou criar um slogan com esse... o César tá criando um slogan. Emerson W. Dias. Esse sabe muito. Aí bota uma musiquinha assim, tipo um Fórmula 1 correndo, né? Uma coisa assim. Tipo um herói, né? Chegando. Olha, Vamos nessa. O que você traz pra nós nesta segunda, Emerson? Ô, Renato, eu tava dando uma olhada aqui nos programas que eu falei aqui há algum tempo, e eu tinha falado sobre o banzo, que é quando eu falei sobre militância prospectiva, que era o banzo era aquela doença, era uma espécie de depressão que os escravos sofriam, e os senhores de engenhos pagavam lá uma grana pros como é que chama, seus pais de santo, etc., quebrarem esse feitiço que eles compreendiam que era um feitiço chamado banzo. Internacional de Doenças, já em 2022, né, a ONU já falou que isso vai acontecer, e é um problema, o burnout é um problema associado ao trabalho, né, ou o excesso dele ou a falta dele, e que já afeta milhares de pessoas hoje. E eu estou falando isso porque eu estava vendo um artigo onde o pesquisador dizia do problema que causa, por conta da pandemia, a questão do desemprego que aumenta, porque as pessoas, muitas empresas fecharam, etc., demitiu muita gente. Ele estava dizendo o seguinte, que as pessoas que ficam nos seus trabalhos, nessas situações, elas acabam assumindo mais trabalho, porque vai ter que trabalhar pelo outro que não está mais ali e tal, né? E isso leva os indivíduos à exaustão, né? A exaustão física e exaustão emocional. E ele não falou burnout, mas veja só, o burnout, né, o próprio nome burnout, né, que é apagar-se ou gastar-se, é exatamente a questão da exaustão, só que ela é uma exaustão que é psíquica, mas afeta fisiologicamente também, né? E o burnout, Renato, olha que interessante, né? Você tem três características que fazem você detectar o indivíduo como burnout. O primeiro é a exaustão emocional, o que é o estado da pessoa se sentir psicologicamente esgotada, é a pessoa que, né, não tem mais a capacidade de sentir emoção na hora de fazer o trabalho, já uma coisa que já não afeta mais o indivíduo. A despersonalização, que é uma outra característica, e aí está associado, né, com um sentimento de meio cinismo, né, uma coisa de uma pessoa psicologicamente apartada, indiferente ao trabalho, que é aquela pessoa que você já deve ter tido essa experiência, você vai falar com a pessoa nem pensa, nem sabe se você existe ou não existe, né? Trata você como ali no meio de todos, e todos são todos, e ninguém é individual, e parece que a pessoa não está ali, né? Parece que a pessoa virou um robô. É a despersonalização. Sim. E um outro elemento é a falta, né, de realização pessoal, né? Ou seja, a realização pessoal é reduzida, que é a sensação de que o trabalho não importa mais, né? Tudo que a pessoa faça, ela não vê mais resultados, positivo, negativo, enfim, né? Ela tem um subordinado, mas na cabeça dela, se ela disser para o cara fazer ou não fazer, tanto faz, porque a pessoa não vai
ter reflexo disso, né? Ou seja, a pessoa também reduz, né, a sua realização e acaba não vendo muito mais sentido no trabalho. Então, exaustão emocional, despersonalização e realização pessoal reduzida são os 3 elementos que caracterizam o burnout, que é uma espécie de banzo, né? Porque também o banzo era associado aos escravos por conta da capacidade de trabalho reduzida, porque, óbvio, os caras estavam exauridos. Só que olha que interessante, Renato, o banzo era uma coisa da psicologia que afetava físico, porque os escravos faziam trabalho manual, físico, né? Mas essa exaustão do trabalho físico levava a uma exaustão psíquica, né? E hoje, que o trabalho é muito mais intelectual, né? O trabalho hoje é muito menos físico, braçal e muito mais intelectual, né? do que físico, você também sobrecarregando o aspecto, né, o excesso de trabalho, você passa a ter também uma doença da psicologia e que vai afetar, claro, o seu físico. Como tudo está interligado, interconectado, a gente não pode desprezar essas situações que são, sim, né, causadas pelo excesso de trabalho, que trabalho é muito bom, mas em excesso é que nem água, né? Também mata. Os filósofos diriam mente sã, corpo são, né? Exatamente. E o inverso também é verdadeiro, né? Exatamente. Né? Eu também li uma matéria esses dias que traz a questão dos profissionais que estão trabalhando em casa, em home office, e nesse sistema, né, de home office, e principalmente os que trabalham com TI, que é tecnologia e tal, estão sofrendo mais ainda uma pressão, né? Porque muitas vezes eles precisam manter lá as redes conectadas e às vezes a internet cai, aquela coisa toda, e ele precisa... não pode, ele tem que ter lá um sistema, então há uma pressão violentíssima também contra esses profissionais que atuam nesse segmento, né, de tecnologia, outros aí que justamente também advogados, secretárias que atuam também em suas residências para atender as empresas em suas agendas e tudo mais. Enfim, é uma série aí de profissões. Eu li uma matéria esses dias a esse respeito e acho que vem muito a calhar nesse momento, Emerson, essa questão em razão justamente desse... Você vê, nós estamos num momento, né, e a gente já falou tanto disso aqui, né, que olha, home office também é bacana, ele vai te dar mais tempo para ficar com a família, para você ter seu momento de lazer, isso e aquilo. Só que, por outro lado, isso é um tema que precisa ser também trazido, até que ponto o fato de você trabalhar em sistema home office dá à empresa a condição, né, de te cobrar a qualquer momento e de exaurir, como acho que você usou essa palavra, se não me engano. Usei, sim. De exaurir a capacidade do outro, né? Às vezes o cara tá ali no limiar da condição e tal, mas não, meu caro, você tá aí para fazer isso, seja no home office, seja onde for, e nós precisamos, de repente, entrar com esse projeto e não chegou, e nós precisamos da conexão, isso, aquilo. Tô aqui falando, né, questões aí tecnológicas de uma maneira geral, mas que precisam também ser avaliadas, né, Emerson? Sem dúvida. Renato, sabe que, por exemplo, né, há 100 anos atrás, as doenças do trabalho, elas praticamente consumiam o corpo, né? Você vê aquela LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, a pessoa que tem problema de torcicolo, né, dor nas costas porque carrega peso, ou seja, há 100 anos atrás, as questões de trabalho, praticamente elas eram físicas, era exaustão física ou má postura, até surgiu a ergonometria para você fazer, né, correções de móveis, de instalações para ajudar. Uhum. Mas hoje, como o trabalho é intelectualizado, ele exige muito mais do pensamento, as doenças estão migrando para a cabeça. E aí é o que você disse, a frase, né, famosérrima, mente sã, corpo sã, ou seja, a cabeça comanda tudo, né? Até, olha que interessante isso, né? Até muitas vezes está com uma dor física,
Mas você, numa situação que você precisa correr, fugir, evitar alguma coisa, ou superar, você consegue até superar a dor física, porque a cabeça, né, ela dá um comando ali, e você consegue, pelo menos por um instante, reparar aquilo, né, e conseguir, por exemplo, fugir, né? Um exemplo, se tiver com uma dor na perna, mas se você vê um leão na sua frente, você vai esquecer dessa dor na perna, e você, pensando em sobreviver, vai correr. Ou seja, a cabeça, né, ela é capaz de superar a dor física. Agora, como é que a sua cabeça não estiver boa, como é que você vai resolver, né? Aliás, você falou uma coisa que eu acho que é fundamental, o seguinte, a questão da mente sã, né, que eu havia comentado, você trouxe novamente aqui o tema, e que assim, se as pessoas soubessem o potencial que elas têm internamente por meio de uma mente saudável, onde ela pode colocar o corpo, o organismo dela a trabalho, vamos dizer, a trabalho no bom sentido, eu quero dizer, vamos supor, você está com uma dor, né? E se a sua mente também ficar ali focada nessa dor, e você ficar simplesmente reclamando disso ao longo do dia, porque a mente está lá trabalhando para você reclamar, isso, eu não sou especialista, né? Estamos aqui falando, e é legal a gente falar disso, porque às vezes a gente ajuda uma pessoa que está ouvindo a gente agora. Se você colocar na tua cabeça que é uma dor que às vezes é natural essa dor, porque às vezes você teve, vamos supor, uma noite de sono não muito agradável, você se alimentou mal, você ficou muito embaixo do sol, sei lá. Né? Aí você amanhece com uma dor de cabeça e aquela dor de cabeça vai te incomodando ao longo do dia, não sei o quê, né? Aí a primeira coisa que a pessoa faz, às vezes, não, eu vou tomar um remedinho aqui que eu vou melhorar. Não, mas não é isso. Às vezes você não precisa desse remedinho. Se você colocar na tua cabeça que a dor, ela é passageira, entendeu? Às vezes, se você fizer vamos dizer, um retrocesso nesse momento do que você fez nos últimos dias, daquilo que te exauriu, que eu gostei muito dessa palavra, porque ela é meio forte e ela dá uma ideia do que pode acontecer. Quando você exaure, você meio que perde o seu fluxo ali energético, né? Eu vou falar aqui, começar a falar meio filosófico, né? Mas é isso mesmo que acontece, eu acredito nisso. Acredito piamente nessa questão energética que nós temos, viu, Emerson? É igual terra arrasada, né, Renato? Você tira tudo da terra que ela não produz mais nada, né? Ela está exaurida ali completamente, ela não é mais capaz de, né? Você colocar lá uma semente não vai sair mais nada, porque a terra foi exaurida, né? Ela não produz mais. E eu posso falar isso para você porque como você já esteve numa região que eu também gostaria de estar, e estarei, sei lá, daqui a alguns anos, quando eu puder, você esteve lá na região do Dalai Lama lá. Né? Sim. Qual o nome do país lá que você teve? Katmandu, né? Nepal. No Nepal, Eu gostaria de ir eu vou pra Índia ainda. Eu vou pra Índia e vou pro Nepal também. Eu faço aquela região lá. E porque eu acho bacana essa questão espiritual, a gente precisa buscar cada vez mais a questão espiritual, porque através desses movimentos energéticos, a gente pode curar muita coisa que nós temos, entendeu? Um pensamento, o pessoal fala, positivismo, esse papo de positivismo, não é furado não aquele positivismo falso. Tem um positivismo aí meio falso em alguns discursos aí, realmente. Agora, pegue estudos sérios do que a mente é capaz de fazer, que você vai encontrar respostas sérias também. Então tem muita coisa boa. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, Emerson, porque a Solange está perguntando se você acredita que nós deixamos que... Se ele acredita... Olha, ela está falando assim, Emerson... Renato, pergunte para o Emerson se ele acredita ou não que nós deixamos de ser escravos. Olha, que pergunta, hein? Eu acho que existe aí uma relação muito tênue em algumas profissões, em algumas camadas da sociedade. Eu acho que muita gente não deixou de ser, né, porque você trabalha simplesmente para comer alguma coisa e essa alguma coisa não é alguma coisa de qualidade. Então, até que ponto você tem de fato uma vida, né, com o seu trabalho? Não tem. Mas isso não afeta a todos da mesma forma e não afeta hoje, por exemplo, só as pessoas de cor de pele escura, como era no tempo da escravidão aqui no Brasil, né? Mas essa discussão sobre
a qualidade do trabalho, a relação do trabalho, né, os direitos e tudo o que o trabalho oferece e pode oferecer, eu vejo sim que ainda tem muita gente que é sim escravo do trabalho. Aliás, a palavra trabalho, já que você tocou nesse assunto, né, a palavra trabalho, a origem dela é do tripalium, que era um instrumento de tortura, né, que é um tripé que era usado para torturar as pessoas que trabalhavam. Porque na Idade Média, quem é que trabalhava? Era só as pessoas muito pobres, né? O clero, a monarquia, né? Os grandes pensadores, eles não tinham o hábito do trabalho. O trabalho era uma coisa de gente pobre, né? De gente que não tinha classe. Essa visão do trabalho como sendo alguma coisa importante para a definição da, inclusive, identidade do indivíduo, ela surge ali século XV, mais ou menos, XIV, que o trabalho vai mudar a sua configuração e a sociedade começa a entender que o trabalho é uma coisa importante para as pessoas. Mas nem sempre foi assim, né? Até o século XIII, trabalho era coisa de pobre, né? Coisa de gentinha, né? A classe dominante nunca trabalhou. Ou porque qual que era a beleza da vida, né? Era você desfrutar a vida ou você ser filósofo e viver contemplando a vida. Mas para isso alguém precisava trabalhar, né? Alguém precisava colocar comida na sua mesa para que você pudesse fazer isso. Então, essa classe da sociedade é que era encarregada do trabalho, né? Então, olhando assim para esta pergunta que ela fez, que é muito importante e que a gente tem que discutir isso sempre, não, né? Muita gente ainda é escrava do trabalho. Alguns por obrigação, outros por talvez falta de consciência mesmo, né? Do que o trabalho representa na própria vida. Sem dúvida. O Eduardo Damori com a gente aqui também, viu, Jucá? Também participando, né? Mandar um abração aqui pro Eduardo. Forte abraço. Dizendo boa noite. Atualmente há muito estresse, pressão no trabalho e na vida em geral. Então, causa aí a síndrome de burnout e o esgotamento total em geral. Exatamente, é isso mesmo, essa pressão que a gente acabou de falar aqui também. Né? A Solange dizendo, Renato, não interessa à sociedade que nós saibamos do imenso poder da nossa mente. Aí ela coloca entre aspas, vós sois deuses. Lembra quem disse isso? Jesus. Está dizendo aqui a Solange Mello. O César também dizendo, a filosofia me mostrou tudo isso. A ter um olhar para si, ou seja, se reconhecer, saber quem sou, para onde eu quero ir e caminhar, e que caminho devo percorrer, que preço tenho que pagar para tudo isso. E isso me fez crescer como pessoa e também no trabalho. E o César dizendo que ainda somos escravos do sistema. São os comentários aí referentes ao tema que você trouxe aqui, Emerson, nesta segunda-feira. Você vê que as pessoas também têm aí seus comentários bacanas, né? Olha, a Solange falou aqui de uma frase, né, de Jesus Cristo, vós sois deuses, né? Entendo que nós seríamos os donos, né, do nosso próprio caminho, de repente, né? E o César dizendo também que foi por meio da filosofia que ele encarou todas as dificuldades e que ele tem aprendido muito com tudo isso, né? Bacana, muito bom, e ainda somos escravos do sistema. Acredito que além do sistema somos escravos também do dinheiro, além do trabalho, do sistema, também somos escravos do dinheiro, né? Porque a gente também tem aquela coisa de querer, vamos dizer, ampliar patrimônio, não sei o quê, e para isso precisamos trabalhar cada vez mais e virar escravo de uma situação. E o Eduardo dizendo também o seguinte, famoso, conhece-te a ti mesmo, né? Trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Não, grandes participações aqui, muito bacana aqui, viu, o pessoal participando, viu, Emerson? Bacana mesmo. E já que você também, pessoas deixando frases aqui bacanas, legais, e qual que é a frase do dia? Então, Renato, estava nessa pegada de falar sobre burnout, isso me remeteu ao banzo, né, dos escravos, e muita gente até hoje ainda acha que tudo isso é muito mimimi, né? Muita gente acha ainda que é só psicológico, como se só psicológico fosse alguma coisa menor, quando não é. Quando é só psicológico, é uma gravidade imensa, porque é a psique que comanda o corpo. Então, hoje,
por conta dessa temática que nós tratamos aqui no Radar Paulista, eu vou trazer uma frase filosófica da atualidade que se diz assim: mimimi é a dor que não dói na gente. É isso aí, ué. Qual o filósofo que escreveu? Rapaz, eu não sei porque eu peguei da internet, né? Recebi de um meme. Mimimi é a dor que não dói na gente. Sensacional. Tá certo, muito boa mesmo. Bom, Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, é isso mesmo. E ter esse olhar pro outro, né? Já que mimimi, né, como você disse, não é a dor da gente, né? É isso que você disse? Mimimi é a dor que não dói na gente. É a dor que não dói na gente. Então, ter esse olhar pro outro também é bom. Ajuda pra caramba também, viu? 100%, né, Renato? A melhorar também a nossa autoestima, ajudar as pessoas, fazer o que tiver aí às vezes ao nosso alcance ou até além do nosso alcance, né? Para ajudar, às vezes, uma pessoa. Tá certo, Emerson. Então, boa semana para você e até segunda com mais um Momento O Inédito Viável. Até segunda, Renato.